Boa noite, ou o horário que você estiver assistindo esse vídeo, esse podcast. Não vai ser surpresa, né? Vocês estão vendo aí abaixo quem é o convidado de hoje, mas antes eu queria agradecer o Arenilton e toda a ajuda aqui, o suporte. E hoje a gente vai falar sobre cozinha, vai falar sobre as especificidades da área e falar um pouco sobre como é que trabalha, né, junto o nutricionista com o gastrônomo. Então, nada melhor do que um profissional de excelência, que é muito querido aqui na Uninassal. Todos os alunos de gastronomia falam muito bem dele. Não tive aula com ele, mas eu já assisti, já tive até o prazer de experimentar algumas comidinhas dele. Então, vou deixar que ele se apresente, o professor PC Bandeira. Muito bem. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? É. Segundo a Nadine disse, a hora que vocês estiverem escutando, né, que seja um bom dia. Antes, Nadine, é interessante que a gente se apresente, faça a nossa descrição, né? Isso. Para os que não estão nos vendo. Então, eu sou de estatura mediana, na minha certidão de nascimento tem branco, mas eu não me considero. Queria dizer que eu sou negro, sou calvo, uso óculos, normalmente estou de barba, mas hoje não, porque quando a gente entra no laboratório, né, para executar a comida, não pode ter barba, né? Então tem várias regras que a gente precisa seguir e é importante que a gente toque nesse assunto, sabe? Porque o que a gente vê por aí são cozinhas ou donos, proprietários, empresários na área da gastronomia que não se importam com isso, que não exigem que o seu funcionário cumpra a lei. É lei, né? Então a gente precisa cumprir. E de fato eu gosto de usar barba, mas hoje estou sem barba, justamente porque a gente já entrou em laboratório para fazer as aulas práticas, né? Então essa é a minha descrição. Já percorri algumas outras profissões até chegar aqui na gastronomia, né? Comecei com engenharia elétrica, depois fui para administração, depois fui para design e, por último, a gastronomia, que vim aqui para Nassau, sou da primeira turma, pela curiosidade de saber um pouco mais da cozinha, né? Já sabia cozinhar, mas não tinha o conhecimento de base, de construção, e conhecimento cultural, e conhecimento da gestão em cozinha, que eu nem sabia que existia, né? Nem sabia que eu ia encontrar tudo isso num curso de gastronomia. Cheguei, de fato, por curiosidade. E quando eu entendi o que era a gastronomia, né, e vi muita necessidade de ter pessoas formadas em gastronomia dando aula para formar gastrônomo, aí eu decidi, né, que ia ser professor. E antes de começar aqui, eu estava justamente conversando com ela, né, qual é o seu projeto pós-faculdade? Né, e é importante que quando a gente entre numa faculdade, qualquer curso que a gente faça, a gente saiba mais ou menos qual é a trajetória que a gente quer fazer como profissional. Isso ajuda muito o pós-formatura, né? Porque às vezes a gente entra pelo impulso e faz a faculdade aleatoriamente, né? E quando termina a gente diz, e agora? O que é que eu faço da vida, né? Cadê o mercado? O que é que tem no mercado e tudo mais? E quando a gente traça esse plano desde o começo da faculdade, e luta por ele, né, e constrói esse caminho bacana até conseguir o objetivo, é mais fácil, sabe? Você ter esse direcionamento e você se concentrar na construção dessa chegada lá na frente. Né? E foi isso que eu fiz. Então, terminei a gastronomia, já fui para uma especialização em ciência de alimentos e depois disso em gestão de restaurantes, para justamente estar ocupando esse cargo que eu tanto amo, estar aqui, né? Ensinando o pouco que eu sei, que a gente nunca sabe tudo, mas o que eu sei, o meu desejo é que todos os alunos, ao saírem da faculdade, saibam o que eu sei, né? E para que, de fato, consigam adentrar o mercado com qualidade, com uma base sólida, para que seja absorvido por esse mercado. É esse o meu intuito em ser professor. Um bom planejamento, uma base faz com que a gente não seja tão surpreendido quando chega na área, Exatamente, né, no exatamente. Só mercado. o diploma embaixo do braço não resolve vida de ninguém. Isso. Né? E só mais uma observação. É, a construção do profissional, a responsabilidade principal é do aluno.
Não existe faculdade melhor no mundo, não existe professor melhor no mundo que forme um aluno que não quer nada com a vida, né? Então, o aluno é o principal responsável pela trajetória dele. É ele quem tem nas mãos a responsabilidade de se construir. Óbvio que a faculdade, observando e dando esse suporte com qualidade, e tendo professores também de qualidade, vai ajudar muito mais, né? Mas sem a vontade do aluno de se construir um bom profissional, um diplomazinho embaixo do braço é só um papel que vai sair todo suado. Não vai valer de É nada. necessária autonomia e proatividade. Muita, sempre. Como eu disse, gente, ele é um gênio. Não, E não é por isso que, olha, o que ele fala. Mas é real. Às vezes a gente sempre fica falando, deveria ter mais suporte da faculdade, a faculdade deveria fazer isso, aquilo. E a faculdade, a gente, como aluno, a gente também tem que dar essas sugestões, orientações, mas tem coisas que partem do aluno, tem coisas que partem da gente. Então, é muito bom falar isso também. E aí, falando sobre gestão, é onde entra também o papel do nutricionista. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é o fluxograma, porque é uma coisa que pega. Eu acho que a gente já apresentou um trabalho para ti, semestre passado, que eu até tinha falado sobre o cozinheiro, o chefe de cozinha e o cozinheiro. Aí disse que é só uma função. Aí eu queria que explicasse mais como é o fluxograma que trabalha na UAM. Pronto. Quando a gente adentra a uma cozinha, né, a gente vai conhecer o ambiente, se apoderar de tudo o que acontece ali dentro, a gente tem que entender que existem vários fluxos dentro da cozinha, né? O fluxo de determinadas praças que começam num determinado horário, terminam em outro, porque a função é específica daquela praça. Outras praças entram no começo e vão até o fim do funcionamento do restaurante. Existe o fluxo, por exemplo, do lixo. Como é que esse lixo precisa ser retirado para que não haja nenhum tipo de contaminação. Existe o fluxo da produção de determinado alimento. Então, na cozinha, para tudo que é lado, tem fluxo. E quanto mais bem pensado esse fluxo mais eficiente vai ser essa equipe que está produzindo. Tá? Então, entendendo isso, vem as funções de cada um. Né? Então, eu entendo o meu fluxo e eu vou cumprir esse fluxo dentro da minha função. Dentro de uma UAM, né, existe, ou uma cozinha, podemos utilizar essa denominação também, existem várias funções. Desde aquele que limpa o chão até aquele que gerencia a cozinha como um todo. Né? E eis aí a função do nutricionista e do chefe de cozinha. É preciso que se entenda que são duas profissões que se complementam. Ninguém concorre com ninguém. A gente se complementa. Né? O nutricionista ele vai dar todo o aporte em relação a como construir um prato nutricionalmente falando, de acordo com o cliente. Isso é importante que se diga, porque a gente não faz comida para a gente. O nutricionista ele não pensa a comida para ele. É sempre o cliente quem está no foco. Né? É ele que a gente tem que olhar e é para ele que a gente constrói a comida. Então, claro, é óbvio que eu estou falando dessa função do nutricionista, que tem muitas funções, mas falando especificamente do alimento, né? Fabricar o alimento, construir a alimentação. E aí vem o gastrônomo e executa, de acordo com esses elementos que o nutricionista indicou, o melhor momento de cocção deles, a melhor quantidade de combinação no momento da feitura do prato. Né? Então, são duas profissões que se complementam. Né? E aí existem, dentro dessa quantidade de profissionais dentro dessa cozinha, desde aquele que limpa o chão até aquele que gerencia tudo. A gerência ela pode ser feita por um nutricionista, quando o cargo e a empresa indicam que é ele quem gerencia tudo, ou pode ser feito por um chefe de cozinha, quando a administração do restaurante indica que é ele quem gerencia. Né? Isso tudo são normas de um restaurante individualmente. Né? E aí, em relação à gastronomia, quando a gente se forma aqui na faculdade, a gente se forma cozinheiro.
nenhuma faculdade no mundo forma chefe de cozinha, tá? O chefe de cozinha, ele é formado por uma longa trajetória de experiência e muito bem solidificada. E o chefe de cozinha é um cargo ocupado dentro do restaurante. Então, não necessariamente ele não pode saber somente cozinhar. Ele precisa entender de gestão de pessoas, de gestão de cardápios, acompanhar treinamento, dar treinamento, acompanhar a equipe de serviço, acompanhar os garçons que estão lá fora, entender que a decoração do ambiente tem tudo a ver com o entendimento do prato que vai ser servido, né? Então, são aptidões que o profissional ele precisa adquirir ao longo de toda a sua trajetória, né, para de fato conseguir ocupar aquele cargo. Então, não é porque eu acabei de me formar em gastronomia que eu vou ser chefe de cozinha. Eu vou ser cozinheiro. Então, quando a gente entra dentro de um restaurante, se você acabou de se formar e o restaurante lhe contratou para dar essa oportunidade, que é muito arriscado, diga-se de passagem, você já entrar como um cozinheiro principal da cozinha. Porque o interessante da profissão de gastrônomo é você construir desde o pieiro, que você lava prato, e vai passando de praça em praça até que você conheça todas as praças do restaurante e assuma o cargo de cozinheiro principal. Depois que você passa por esse processo, aí você vai estar em contato também com o setor de compras, setor de estoque, sabendo o que é que acontece lá fora com os garçons. Então, você vai juntando informação e aí pode ocupar um cargo de chefe de cozinha. Então, todos nós nos formamos cozinheiros. Tá? E quando o nutricionista ocupa esse cargo de compra, de gestão de estoque, de todas essas outras áreas, aquela pessoa que está ali responsável por fazer só a comida, ele não é um chefe de cozinha, ele é um cozinheiro. Cozinheiro 1, cozinheiro 2, auxiliar de cozinha, seja lá o que for. Mas quando ele não assume as responsabilidades que o nutricionista também pode assumir, ele é um cozinheiro. Eu ia dizer, ele é só um cozinheiro, mas essa palavrinha só é feia, né? Então, ele é o cozinheiro principal. E o nutricionista faz todas as outras funções. Quando ele assume as funções que o nutricionista também pode assumir, que eu já falei aqui, aí ele pode ser chamado de um chefe de cozinha. Agora está bem esclarecido, porque a gente acaba tendo uma visão só do papel, o que é que o nutricionista faz no one-on-one. Então, a gente não tem tanto a visão. E foi bom que já trouxe aqui duas informações que a gente já ouve comentário, boatos, burburinhos na faculdade, que é a relação dos gastrônomos, dos cozinheiros com o nutricionista, que é justamente essa rixa, e se existe rixa, porque a gente fica, tipo, tem nutricionista que chega até a gente e fala, não existe rixa nenhuma na UAN, e tem outros que falam, os cozinheiros nos odeiam. Então, a gente fica, por quê? Porque até agora a gente só tem a parte teórica. E outra foi a das boas práticas, que a boa prática é lei, só que nem sempre em todos os restaurantes vão cumprir. Então, fala mais um pouco sobre a parte teórica das boas práticas e em seguida vamos falar um pouco também sobre essa relação de nutricionista. Tá, então nessa ordem, né? Isso. Quando a gente se propõe a produzir um alimento, né? A gente está entregando algo para aquela pessoa ter saúde, né? Se nutrir para conseguir ficar em pé, para conseguir ter vida, para conseguir respirar, para conseguir, enfim, andar, né? Ter toda a energia necessária para isso. E eu estou falando só da parte nutricional, eu não estou falando da parte cultural, né? Toda a história que o alimento ele envolve também. Toda a história social. Tudo. Então, eu estou falando só da parte nutricional, né? Então, quando a gente se propõe a fazer um alimento para alguém, para um determinado público, e a gente se propõe a proporcionar essa saúde para que ele seja um alimento saudável, né? E que tenha condições de proporcionar mais saúde a essa pessoa, a gente se preocupa com um monte de etapas. Desde o recebimento da mercadoria até a entrega do prato final, a gente precisa estar atento o tempo todo a todos os tipos de contaminações possíveis, tá?
E aí é onde entram essas boas práticas. Começando pelo alimento. Já estamos falando sobre os insumos, né? Quando eu recebo o alimento, eu preciso entender se ele for congelado, ele precisa chegar congelado até ao meu estoque, o recebimento, na hora do recebimento. Se ele vem refrigerado, ele precisa estar refrigerado na temperatura correta. Se ele é um hortifruti, ele vem contaminado, então ele precisa passar por um processo de limpeza, né, que tem toda uma quantidade certa, e armazenado da maneira certa. Então, um estoque, ninguém joga mercadoria de qualquer jeito. Tem toda uma regra, né, que é a RDC 216 indica, entre outras, que vão indicar a altura, a distância dos armários do chão, a distância da parede, a temperatura, ventilação, iluminação, tudo é indicado, né, por leis que regem toda essa parte. Quando a gente entra na cozinha, recebeu, está tudo ok com esses insumos, tudo muito bonitinho, propício para a gente utilizar na construção dos pratos. Quando eles vão entrar na cozinha, o primeiro problema é o manipulador não foi treinado ou não foi ensinado que todo o comportamento dele pode gerar uma contaminação nesse alimento, né? Anel, brinco, piercing, maquiagem, esmalte, mesmo que transparente, tá? Ah, mas ninguém está vendo, né? A ética está naquilo que eu faço e ninguém precisa ver que eu estou fazendo, né? Eu não preciso dar a satisfação, não. Eu sei que eu estou fazendo certo. Ah, mas o esmalte é transparente, ninguém vai ver. Eu vejo, eu sei que está errado, então eu sei que está contra as normas, né? E isso pode gerar uma contaminação. Aí entra cabelo não preso, barba por fazer, maquiagem que não pode, né? Uma série de coisas que isso pode gerar uma contaminação nesse alimento, né? No decorrer do processo da construção desse prato. E eis o problema. Muitos dos empresários que estão na área da alimentação não têm esse conhecimento. Então, não entendem da necessidade de que se cumpra essas regras. E, para cozinhar, você, infelizmente ou felizmente, podemos abordar dos dois jeitos, não precisa ter passado por um curso de gastronomia. A cozinha, né, o ato de cozinhar, de preparar um alimento, ele acompanha o homem desde sempre. Né? Desde que o homem entendeu que o fogo modifica o alimento com textura, com aroma, na hora da digestão. Então, desde esse momento, o homem é um cozinheiro. Ele raciocinou que se juntar um pouquinho disso com um pouquinho daquilo, vai mudar sabor, se deixar mais tempo, menos tempo, vai secar, já é cozinheiro. Né? Então, a cozinha, o ambiente da cozinha é um dos que recebem mais pessoas como primeiro trabalho. E aí vão construindo a sua carreira, né, o resto da sua vida como profissão e não necessariamente precisa estar no curso de gastronomia. E isso é um dos grandes empecilhos para que quem é esclarecido convença essa pessoa da necessidade de cumprir tudo isso. Sabe? Porque quando a gente está aqui dentro, a gente entende que é lei. E por que isso? Por que aquilo? Todos os riscos que eu posso causar. Não sei se você viu a notícia agora de contaminação no programa, né, do MasterChef da Espanha. 40 pessoas foram contaminadas, né, tiveram problemas de infecção, alguma coisa assim, por conta do alimento que foi manipulado da forma errada. Né? Por que a gente vê lá no MasterChef? É o povo com barba, de cabelo solto, com brinco, de maquiagem, uma série de coisas que aquilo ali é entretenimento. Tem nada a ver com cozinha, nada a ver. E as pessoas gostam de repetir o que elas veem, então elas não vão entender, se no MasterChef eles fazem desse Muito jeito. Bem. Mas o jurado do MasterChef, que é um chefe conhecidíssimo, está de barba. Ele é um artista, né? Ele vai ali... Ele vende mais a imagem dele. Exatamente. Do que, de fato, está ali dentro da cozinha. Se ele entra na cozinha, é responsabilidade dele. Se, por acaso, houver uma contaminação ou uma fiscalização, ele vai pagar
o que for justo por aquela multa, por estar errando, né? E aí tem todo esse contexto de empresário que não tem formação e nem informação na área e nem entende a necessidade disso e o risco que isso pode causar. O cozinheiro que não tem uma formação também, né, que não passou pelo entendimento da necessidade daquilo dentro de uma faculdade, que também não tem, não sabe, porque foi o primeiro emprego e assim foi se construindo. Né? A vaidade entra também. Né? Já tive alunos que mesmo sabendo, mas eu sou mais bonito de bigode. Eu fico melhor de bigode e o meu chefe não me proíbe. Sim, mas você abraçou uma profissão que exige essa segurança. E isso é respeito a quem eu estou servindo. Né? E a gente precisa ir muito por esse caminho. Né? A minha vaidade está na preparação que eu faço, no alimento que eu sirvo. Essa é a vaidade do cozinheiro. E não a minha barba linda e maravilhosa, que eu acho, mas que eu não estou. E não o meu cabelo, que tem que ficar cheiroso e lindo, e não o meu perfume, que eu ando perfumado o tempo todo. Não é isso. A minha vaidade está no meu alimento que eu produzo, né? Que eu construo, exatamente, naquele prato que eu sirvo. Então, eis aí o grande problema, sabe? A falta de informação, o apego a determinados comportamentos que, eu faço isso há tempo e nunca aconteceu nada, eu vou continuar. Tem um exemplozinho que eu sempre dou para os meus alunos, né? As nossas avós, elas faziam o almoço e deixavam na panela a comida para ser comida lá no jantar. Né? Depois de mais ou menos 2 horas do alimento em temperatura ambiente, é o universo perfeito para os patogênicos começarem a se multiplicar vertiginosamente. Né? E lá no jantar, a comida provavelmente já está contaminada. Aí no outro dia tem algum problema intestinal, não sei o que foi, é gripe, é isso, é aquilo outro, foi um vento frio que eu peguei, eu sei lá o quê. E, na verdade, é um alimento contaminado porque não teve boas práticas. Né? Mas eu nunca morri, e assim continua. Então, a falta de informação e a falta de formação das pessoas, de fato, é o grande problema para a manutenção e a aplicação das boas práticas. A gente, quando a gente chega em restaurantes para fazer algumas consultorias, a gente vê muito isso. Né? Essa resistência de quem está lá dentro há tempos de assumir esse novo comportamento, sabe? Porque não entende, mas nunca aconteceu nada, então não vou. E vão de short, vão de chinela, dentro de um ambiente desse. Né? A gente vê muito isso em alguns restaurantes. E por conta da não formação, da não informação do próprio empresário, tá tudo bem. Eu estou ganhando meu dinheiro, sabe? Então, de fato, a gente precisa profissionalizar mais essa área. O gastrônomo, né, a profissão de gastrônomo é bem novinha. Foi ontem que nasceu. Né? Então, a gente tem uma missão muito grande de transformar a sociedade no entendimento dessa necessidade. Sabe? É uma missão que o gastrônomo precisa abraçar. Muito. É um caminho muito longo, né? Muito longo, muito longo. Porque, como eu disse, o ato de cozinhar, ele é do ser humano. Né? Mas o cozinhar com qualidade, com criatividade, com segurança, né? É uma construção que passa por uma faculdade. Né? O construir do profissional, o despertar para essas coisas, está aqui dentro da faculdade. Né? Óbvio que eu não estou generalizando. Só quem fez curso de gastronomia é criativo. Só quem fez... Não é isso. Mas aqui a gente desperta e orienta e esclarece toda essa área das boas práticas, né? Da grande necessidade que se tem de eu servir um alimento seguro. As partes técnicas também, né? Exatamente. É preciso que eu tenha segurança de que o que eu vou comer não vai me causar nenhum mal. Né? Eu não vou passar mal com aquele alimento. Justamente vindo das boas práticas que a gente precisa implementar urgentemente em vários. A gente vê, por exemplo,
nesses eventos de rua, né, ali na beira-mar, que existem os shows e tal. E aí as pessoas, óbvio, que vão para lá para ganhar o seu dinheiro e tal, mas infelizmente não entendem como acontece a contaminação da cozinha, ou do alimento, né? E aí chegam lá às 5 horas e dá 10 horas da noite com aquela panela ali, sem nenhum tipo de aquecimento, e é provável que essa comida esteja contaminada, né? Que possa causar algum mal. Então, justamente pela falta de conhecimento, né? Mas a gente está na luta, a gente consegue. Já são avanços muito grandes, porque agora as pessoas também procuram mais gastrônomo para trabalhar, né? Sim, sim. Algumas empresas não, tá? Algumas empresas vão pela experiência, mas muitas já entenderam a necessidade, tá? Dessa formação. Já entenderam, mas é o que eu lhe digo, nós somos uma profissão muito nova, né? Profissionais que estão entrando agora e a sociedade ainda não entendeu a importância que é ter um gastrônomo, tá? E o nosso segundo é a rixa que existe. Existe, né? mesmo? Existe. Não só existe entre gastrônomo e nutricionista, como existe entre enfermeiro e médico, como existe entre várias profissões. Engenheiro de alimentos com gastrônomo nutricionista também. Várias profissões, tá? Porque muitas vezes, isso é uma opinião minha, as pessoas são inseguras naquilo que estão fazendo, sabe? Uma frasezinha que eu escutei, não sei de quem, que eu não decoro o nome de quem disse isso, quem disse aquilo, eu vou pelo que aquilo quis me ensinar, né? E eu trago para a minha vida. E uma vez eu escutei que não existe concorrência, existe competência. Né? Se você é competente naquilo que você faz, tem emprego para você. Né? Tem alguém que vai olhar para você e vai enxergar alguém, um profissional que, de fato, vai trazer alguma coisa para a sua empresa. Agora, o que a gente vê é profissional saindo de dentro de uma faculdade, ou enfim, recém-formados, que não sabem nem cortar um Bruno Oase, muito menos um Julienne, né? Que são cortes da gastronomia. E aí, quando chega lá para fazer um teste, não sei. Aí chega um outro colega dele que sabia fazer, e aí gera uma rixa, não é mais meu amigo, e, enfim. E aí, já dentro do restaurante, aquele cozinheiro de carreira vem e olha para um gastrônomo que se formou, né? Que tem toda uma base técnica, que entende o porquê do escurecimento da carne, o que é que isso gera, o sabor que gera, o tempo, a cocção, enfim, tudo que a gente aprende na faculdade. E aí esse cozinheiro de carreira olha para ele e diz, é uma ameaça. Ele é uma ameaça para mim, porque eu não tenho diploma. E aí vem a insegurança dessa pessoa, tá? E aí gera novamente briga. Aí vem o nutricionista e diz, a minha faculdade, eu não aprendi a cozinhar como um gastrônomo aprende a cozinhar. Eu tenho noção, eu entrei numa cozinha, eu faço algumas preparações, mas práticas simples, né? Que a gente não fez nenhuma prática especializada. Exatamente. Mas o gastrônomo, ele entende do alimento no seu cultural, né? No seu social. Ele entende muito mais do ambiente daquele alimento que o nutricionista. Já o nutricionista entende de áreas que o gastrônomo não entende, que a gente não vê na faculdade de gastronomia. Só que o nutricionista, em alguns restaurantes, ocupa o espaço de alguns itens, de algumas funções que o gastrônomo pode ocupar. Como, por exemplo, que não necessariamente é só do gastrônomo, mas que também é do gastrônomo, como no setor de compras. O gastrônomo também é capacitado para isso. E aí o nutricionista diz, vixe, ele também estudou para isso. Então, ele pode tirar o meu emprego, tá? Se ele for mais competente que eu. E aí vem toda a insegurança. Para mim, essa rixa que existe, porque existe, não adianta negar, existe, é só questão de insegurança. Mas também não são todos os lugares, né? Porque eu vou estagiar no próximo período, eu tô com medo. Não é em todo lugar, não. Mas, e depende muito da sua postura, tá?
em todos os lugares que eu trabalhei, não na área da gastronomia, mas antes, nas minhas profissões, eu deixava muito claro, né? Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, eu estou para somar. O que você não souber fazer, eu vou lhe ensinar se eu souber, e eu gostaria de o que você soubesse, me ensinasse também. Né? Então, você já se abre, assim, você não vem armado para isso tudo. E nem vulnerável demais, né? Exatamente, exatamente. Né? Questão de segurança. Tá entendendo? É tudo uma insegurança que o profissional tem. Porque ambos estão trabalhando ali para melhorar a entrega de um prato. Exatamente. Um com as técnicas e o outro sabendo as formas mais biológicas ali. Exatamente. É uma junção de profissões que tem ali dentro. É uma junção. Então, se todo mundo entende que um depende do outro e que o todo faz um ambiente melhor, não existiria isso. Sabe? Mas eu tenho uma aluna que ela está num restaurante, num shopping, na cozinha de um restaurante de shopping. E ela diz que é todo mundo querendo derrubar todo mundo na parte da cozinha. Né? Nem entra o nutricionista, não. É só os cozinheiros que estão ali que ficam querendo derrubar, que ficam criticando, e que isso, que aquilo outro. Então, independente de ser nutricionista e gastrônomo, independente da posição da profissão. Tem. A insegurança da pessoa que diz, né? Mas para mim, a minha análise disso é somente insegurança. Por achar que eu preciso saber tudo. Eu preciso dominar tudo. E aí chega alguém que sabe algo diferente que eu não sabia, aí eu me sinto ameaçado de perder aquele meu cargo. E, na verdade, ninguém sabe tudo. Sabe? Em vez de olhar com medo, olhar com uma oportunidade. Eu aprender algo que eu não sei. Exatamente, a oportunidade de uma troca, né, de crescimento. E outra, se por acaso o meu trabalho não está mais agregando àquela empresa, tem outras que eu posso agregar. Né? Então, tá tudo bem. Sabe? Vou sair, tá tudo bem. Eu não vou precisar derrubar ninguém, prejudicar ninguém para conseguir manter o meu emprego. Porque uma hora as máscaras caem. Né? Cai, não adianta, é inevitável. Uma hora a coisa aparece. E aí não vai depender do outro, depende só de mim. Né? Do que de fato eu fiz ou não fiz para eu me manter naquele emprego. Então existe. Tá? É fato, não tem como negar, existe, mas vai muito da sua postura e do que você se deixa influenciar por aquilo. Se você tem segurança na sua profissão, se você sabe a base sólida que você se construiu, ninguém lhe derruba. Tá? E se falarem mal, vai ficar só no mal que falarem. Você não está pegando. Tá? Infelizmente é com aquela pessoa. Questão do autoconhecimento, né, professor? Porque quando a gente se conhece, não vem elogio ou ofensa que mexa com a gente, porque a gente sabe o que a gente é ou deixa de ser. Mas a gente também tem que sempre pensar no próximo. Eu acho que é muito que isso a nutrição está me ensinando, é justamente como vou entregar o melhor para aquele paciente. Seja numa clínica que ele chega procurando um objetivo, ou seja num MUAN. Por mais que eu ainda não me mexa assim tanto comigo, eu acho que eu tenho essa ansiedade mesmo. Não, mas essa ansiedade é pelo não conhecer. Né? Eu nunca trabalhei, entrei numa cozinha, nunca vi essas... E tá tudo bem. Tá tudo bem ter. Né? Tá tudo... Quando eu assumi aqui a minha primeira turma, eu fiquei ansioso por saber como era a dinâmica da própria faculdade, como era a dinâmica do aluno-professor e tudo mais. É normal ficar ansioso. Mas eu tinha a segurança do conhecimento. Né? Eu sabia que eu sabia o que eu ia fazer. E aí, se você tem essa segurança de saber, de conhecer tudo, quais são os processos e, enfim, a base da nutrição, não precisa. Você vai andar tranquilamente. Tá? Só um outro exemplo que cabe nessa situação também. Uma outra aluna estava num restaurante também e, do nada, ela foi demitida. Do nada, a cidadã recebeu as continhas dela. E ela veio conversar comigo, mas eu não entendo por quê, porque eu fiz isso. Olha, eu cumpria direitinho isso, os horários e tal. Ela me enumerou várias coisas que ela fazia muito bem. Assumia uma praça desse restaurante perfeitamente, coisa que alguns já tinham tentado e não tinham se adaptado, e ela assumiu tudo muito bonitinho.
E ela angustiada porque não estava entendendo o porquê da demissão. Né? Eu digo, primeiro, você nunca vai saber por que você foi demitida. E pare de ficar angustiada, porque a primeira coisa que você tem que olhar é para você. Você cumpriu o que estava proposto como cargo para você? Você tem a consciência de que você fez tudo da maneira certa e você deu o seu melhor naquela empresa? Ela, com certeza. Pois acalme sua alma, bote sua cabecinha no travesseiro e vá dormir em paz. Porque as justificativas da demissão, se não foram dadas na hora da demissão, foi uma demissão aleatória, é problema da empresa. Não foi problema comigo. Agora, se ele vem e diz, você está sendo demitido por isso, eu vou me analisar. Né? Mas não foi dado nenhuma informação a ela e ela angustiada querendo descobrir. Aí eu disse, olhe para você. Olhe a profissional que você foi lá dentro. Se a sua consciência lhe mostrou que foi tudo ok, que está tudo bem e que você cumpriu o seu papel bem direitinho e não lhe disseram o porquê da demissão, acabou a história, não vai se angustiar não, vai viver sua vida, vai botar seu currículo na estrada, porque é assim mesmo. Tem outros lugares para... Exatamente. Então, é tudo questão de você ter segurança naquilo que você está fazendo. Tá? Se você se construir uma boa nutricionista aqui na faculdade, uma aluna competente, um aluno que estava dedicado ao conhecimento mesmo, não tenho dúvida nenhuma que lá na frente você vai colher o correto. É essa segurança que a gente sempre tem que buscar ter também, né? Alinhado com conhecimento. A gente também tem que ter segurança naquilo que a gente aprende. Segurança sem soberba. Não, isso aí é com certeza. Né? Porque sem aí soberba. a gente acaba ficando cego. E cego a gente não trabalha direito. Muito bem, muito bem. É isso. Professor, além disso, quais são as matérias que você disciplina na gastronomia aqui? Várias. Eu sei que acho que a internacional é com o senhor também, né? Algumas, né? Porque a gente divide em várias cozinhas. Por exemplo, no primeiro semestre eu dou habilidades básicas, que é quando a gente conhece os cortes, né, dos legumes, os cortes das carnes, como desossar, como fazer todo o preparo dos insumos inicial, né? E aí a gente conhece os fundos, os caldos, os molhos base, como cozinhar corretamente leguminosas, tubérculos, enfim, toda essa área a gente vê em habilidades básicas. E também do primeiro semestre, História da Alimentação e da Gastronomia, né? A construção de todo o processo que houve desde do fogo, né? Que o homem entendeu o que é que o fogo fazia com o alimento, até os dias atuais, até a cozinha atual, passando por toda a construção da gastronomia mundial, né? No segundo semestre, garde-manger e cozinha fria, né? Que é a parte da alimentação que é servida fria, né? Não é servida quente. E não significa que ela não passou por cocção. Mas, no momento do serviço, ela veio fria. Salada, sanduíchezinhos que vão frios, né, que são servidos frios, os finger foods de serviço volante de algum evento, né, que é frio, toda a parte fria, sopa fria, enfim, toda a alimentação fria a gente vê em cozinha fria e garde-manger. Também cozinha francesa, né, eu também sou professor, e chocolateria, também sou professor. Do terceiro semestre, Cozinha das Américas, que aí a gente estuda toda a cozinha da América do Norte, Central e Sul, né, com as suas particularidades, quais são os elementos que representam com mais intensidade aquele país ou aquela região ali. Cozinha asiática, né, que é uma cozinha importantíssima para o mundo todo, né? Ela tem uma importância muito grande, ela foi influência para a tão afamada cozinha francesa. Né? A gente pensa que é o contrário, né? Que é a cozinha francesa que guiou tudo. Pois é, e nem foi assim, no frigir dos ovos, todo o que a cozinha francesa mostrou é muito da base italiana. Tá? Então, a história ela indica, né, que quem trouxe essa cozinha francesa para mostrar para o mundo foi Catarina de Médici,
que era italiana, que levou todos os seus cozinheiros italianos para a França, porque se casou com o rei francês, né, que virou rei. E aí ela levou todos os cozinheiros para a França, cozinheiros italianos. A Itália, em um determinado período da história, era o centro onde as navegações que aconteciam ali no mar Mediterrâneo, por aquela região, a Itália recebia muita mercadoria. Eram os portos que recebiam, então tinha uma rotatividade muito grande de mercadoria. E eu tendo uma variedade de mercadoria, eu consigo ser mais criativo, né? Eu consigo explorar mais o que tem ali disponível. E aí a Catarina de Médici levou para a França, e aí foi onde apareceu, de fato, toda essa cozinha, né, que, de uma certa forma, foi gerada na Itália. Mas foi a França, por já estar organizada politicamente, enfim, já ter uma organização maior, conseguiu mostrar para o mundo, né, essa cozinha. E a asiática, que é tão importante, a Nouvelle Cuisine, desculpa, que foi quem organizou, quem reestruturou a cozinha francesa de uma cozinha da Idade Média, né, que diminuiu gordura, diminuiu as porções, apresentou o prato melhor, o empratamento que hoje a gente conhece, né, que vem todo decoradinho, todo com bonitinho, aquelas flores, tudo organizadinho em cima, com altura, com cores diferentes, né, com o alimento mais natural possível, mais saudável possível. Foi a Nouvelle Cuisine, na França. Paul Bocuse foi um dos responsáveis. Ele foi lá na Ásia pesquisar justamente a comida asiática para trazer para a França todo esse novo conceito. Né? Então, a Ásia tem uma importância muito grande para a cozinha mundial. Né? O salteado que a gente faz rapidinho é uma técnica totalmente da Ásia. Né? Então, no nosso dia a dia, a gente usa algumas técnicas asiáticas que nem se toca. Né? Pois é, mas de uma importância muito grande. Que mais? Planejamento físico de espaço para alimentação, né? Quando a gente vai estudar como construir uma cozinha, né? Quais são os equipamentos necessários, porque isso é de extrema importância. Foi até questão de prova. Pronto. É de extrema importância que a gente entenda que os equipamentos que estão ali dentro da cozinha, eles precisam estar ali porque é o tipo de alimento que eu vou utilizar aquele equipamento. Equipamento que não tem uso para o alimento que eu fabrico, qual é a necessidade de eu gastar dinheiro com ele? Né? Capacidade desses equipamentos, qual é o tipo de piso, qual a distância para o teto, altura de parede, tudo isso a gente vê no planejamento físico de espaço para alimentação também. Né? Confeitaria, também eu sou professor. O que mais? Acho que só. Só quase uma grade inteira. Eu lembro que eu conheci o senhor até foi na cozinha americana, que o senhor fez uma panqueca com cerveja. Sim. Foi ali que eu conheci o PC. Todo mundo já estava falando muito bem. Oh, meu Deus. Falar agora um pouco da história sobre o homem descobrir o fogo e começar a cozinhar. E eu queria muito essa comparação, tipo, de uns 2000, dos anos 2000, onde a gente não tinha influência de redes sociais. Tinha o Orkut, mas a gente nem conta com isso. Para hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem muita influência, tipo, de receitas que as pessoas fazem ali na internet, de misturas que a gente não sabe. Então, como é que a gastronomia se apresenta hoje nas redes sociais? Precisamos pontuar inicialmente que gastronomia não é só cozinha, né? Não é só o ato de cozinhar, envolve muitas outras coisas, inclusive cultura. Como eu vejo a gastronomia dentro das redes sociais, é assim, qualquer um pode cozinhar, né? E aí o julgamento daquele que olha para aquele ensinamento o que ele está dizendo tem a ver com o quê? Tem a ver com a construção dele, uma vontade que ele tem de misturar as coisas e ver no que dá, ou o intuito dele é ensinar gastronomia? Tá? Porque existe uma grande diferença entre cozinhar pela habilidade humana e cozinhar com indicações gastronômicas.
né? O chefe, inclusive essa palavra, para mim, ela foi banalizada, porque qualquer um se diz chefe de cozinha, né? Qualquer um que faz um bolinho ali na televisão é chamado de chefe de cozinha, né? E ser chefe de cozinha a gente já comentou. É gerenciar uma equipe, é entender de cardápio, é entender de compras, é entender de garçom, né? É entender da estrutura daquela cozinha. Então, requer um conhecimento muito profundo. Experiência. Muito, e muita experiência, né? Mas qualquer cidadão se diz chefe de cozinha, porque sabe fazer um bolo. Então, para mim, essa palavra foi banalizada completamente. É tanto que quando eu me informei, o chefe da família, eu digo, pelo amor de Deus, não me faça isso não. Eu não sou chefe, eu não gerencio um restaurante, né? Eu não sou responsável por tudo que um restaurante tem de responsabilidade. Eu sou cozinheiro e a gente precisa ter orgulho de dizer que é cozinheiro, né? Falta isso, falta essa humildade nas pessoas de dizer, eu sou cozinheiro e eu amo ser cozinheiro. Então, assim, colocam qualquer coisa nas redes sociais, né? E muitas vezes usam termos técnicos para aquela preparação que não tem nada a ver com de fato o que aquele termo técnico quer dizer, né? O que é que aquilo significa. Usam de qualquer jeito, né? Usam culturas de outros países, aliás, indicam culturas de outros países que não tem nada a ver, sabe? Já vi relatos de chefes, que se dizem chefes, que estão aqui rodando por Fortaleza, dizendo que cozinha asiática, gosta de cozinha asiática, porque é uma cozinha livre. É uma cozinha que não tem compromisso com a apresentação. É uma cozinha que eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Esquecendo cultura, esquecendo tradição, esquecendo as técnicas da cozinha. Lembra que eu disse que Paul Bocuse foi buscar as técnicas de apresentação de prato lá na cozinha asiática para fazer a nouvelle cuisine? Aí um cidadão desse vem dizer que a cozinha asiática é livre, que eu não preciso me preocupar com nada. Ele já foge totalmente do que realmente é, né? Exatamente. Então é um cidadãozinho que coloca a sua cara ali e que alguém viu e não sei por que pegou fama e começa a dizer qualquer coisa. E aí as pessoas que não entendem de fato o que é a gastronomia tomam essas verdades loucas como verdade absoluta. Tá? Então, eu falo muito para os meus alunos, gente, não é qualquer um. Tá? Tem chefe famoso que participa desses programas, que se dizem chefe de cozinha, e já faliram vários restaurantes, sabe? E que são ignorantes. Gente, eu estou fazendo comida, eu estou servindo o melhor de mim para aquela pessoa. E aí eu trato os meus funcionários dentro da cozinha, os meus colegas de trabalho, com ignorância, com humilhação, sabe, com desrespeito, gritando. Para mim, isso não é cozinha, não, sabe? É pressão. É um trabalho que você fica 8 horas em pé, sabe? Você tem que estar muito atento, ser ágil, não pode estar brincando e tudo mais, é sério, você tem que levar aquilo a sério. Mas quando existe o respeito, né, e entende-se que todo mundo é uma equipe, na minha cabeça, aquela comida vai sair muito melhor. Né? Na minha cabeça, eu entendendo de todos os processos de um restaurante, eu vou conseguir ter lucro. Né? Mas, infelizmente, não. Então, qualquer um se diz chefe, qualquer um bota a cara para fazer qualquer preparação e as pessoas olham aquilo como uma verdade, o que aquela pessoa está dizendo, sem saber qual é a formação dela, o que é, ou mesmo tendo base para analisar. Não vou nem dizer julgar, não. Mas analisar. Espera ainda. O que ela está dizendo vai de encontro ao que a literatura diz, ao que de fato é para ser feito. Um exemplo bem claro. Fundo e caldo. O que é que todo mundo usa? A palavra. Que é aquele líquido que constrói sabor. Todo mundo usa caldo, né? Uhum. Mas não é. Existe o fundo de carne, o fundo de frango, o fundo de legumes, e existe o caldo de carne, o caldo de legumes. São duas coisas completamente diferentes na sua formação. Mas todo mundo chama fundo de caldo.
aquele caldozinho que a gente compra industrializado tem sal. Não tem? Sal e todos os conservantes ruins para a nossa saúde. Tempero pronto. Pois é, no fundo e no caldo, feitos nas bases da cozinha, nem sal tem. Aí eu chamo aquela porcaria de sal. Sabe? E muitos restaurantes afamados aqui, que sabe, cozinham e cobram caríssimo, tudo usa, todos não, desculpa. Uma grande maioria usa o produto industrializado na construção dos seus pratos. Aí cobram caríssimo, sem dizer para o cliente a verdade, né? Que está prejudicando, porque aquilo ali é química pura e está trazendo um monte de malefícios para o nosso organismo. Então, assim, para mim, eu não sou muito seguidor de rede social, tanto que a minha é fechada. Né? O meu Instagram é fechado. Porque eu não busco... A minha vaidade não está em mim. A minha vaidade está naquilo que eu produzo. No meu caso, o meu ensino. Tá? A minha vaidade está aí. Ou naquela comida que eu faço. Aí sim eu tenho vaidade. E aí a gente precisa, não estou condenando, tá? É apenas o meu comportamento, né? Eu não vejo e não me sinto à vontade para aquilo, mas quem faz, está tudo bem. Mas quem vê precisa fazer um julgamento correto daquilo que vê. E para fazer o julgamento correto, eu preciso ter conhecimento. Né? Eu preciso saber como analisar aquilo. Se o que ele está dizendo é correto ou não. Me serve ou não. E aí as pessoas tomam como verdade absoluta e aí começam a fazer absurdos dentro de uma cozinha. Né? Como um dos exemplos é todo o que eu já disse, cozinha maquiada, tudo maquiado, de anel. Ontem uma aluna deu um exemplo, né? Que o ex-marido dela trabalha hoje num restaurante com a barba enorme, cheio de anel, porque ele é roqueiro, cheio de anel nos dedos, e aí fazendo a massa do pão. Né? Sovando o pão. Se caiu ou não, só vão descobrir quem comer pão, né? Mas, assim, com um monte de risco de contaminar aquele alimento, né? Então, assim, aí esse cara aparece no Instagram, eu não sei nem se ele tem Instagram, mas está lá, fazendo pão, depois do pão assado muito bonito, e faz uma lábia muito bonita. Aí diz, né? Olha aí, o cara sabe que só. Olha o pão dele como está bonito. Aí vão seguir o comportamento daquela pessoa. Né? Então, a gente precisa passar, de novo, pela análise correta, né? Que a gente, quem de fato entende o que é gastronomia, recorre às faculdades para se construir, né? Nessa análise do que é certo e do que é equívoco, e foge desse grupo, né, de TikTok ou dos influencers que fazem por diversão, sem responsabilidade. Não, novamente eu digo, não são todos, né, que caminham por essa área, mas que tem muito, tem. Tá? Acho que é uma responsabilidade, né? Trabalhar com o público. Então, deveria ter um conhecimento, buscar um conhecimento para passar as técnicas e a maneira mais correta possível. E eu ainda digo mais, assim, a gente tem mania de dizer, né, de olhar, por exemplo, eu já vi alguns chefes, alguns cozinheiros em alguns vídeos que eu até passo para os meus alunos, pedindo para que eles analisem. Né, observem não só o que ele está falando, mas o comportamento deles ali. E aí um deles carregava o logo na doma que vestia, né, de um curso muito importante no Brasil, né, que provavelmente tem seriedade, mas será que esse aluno foi sério o suficiente para aprender? Porque ele demonstrou uma técnica totalmente equivocada. Mas estava lá, logo de onde ele fez o curso, e ele carregando a imagem dessa empresa, né, para o público. E fazendo técnicas completamente equivocadas. Tá? Que muitas vezes não é nem responsabilidade da empresa, né, mas foi ele que não estudou. E aí ele ensinando a técnica como se fosse a coisa mais correta do mundo. Quando eu passei para os meus alunos, ninguém identificou. Porque não prestaram atenção na aula. Né? Como é a técnica correta.
E aí eu disse, me lembrem como é. Aí eu digo, não sei o que, tal. Até que um foi lá e disse, já sei qual é o erro. Mas de cara não lembraram. Né? Eu instigando para que eles lembrassem, aí eles, é verdade. E aí, se não tivesse realmente a análise da técnica correta, aquela técnica iria passar como uma técnica verdadeira. Porque é um cara que está carregando uma marca famosa, né? E ele sabe. Se ele estudou ali, é porque o cara se garante. E, na verdade, não é assim. Né? Eu não sei que tipo de aluno ele foi. E aí, de fato, a gente precisa ter o conhecimento, precisa se voltar para a base da gastronomia, né? com ciência, com técnica, com a literatura nos ajudando, com o auxílio da gente, professor, para construir da forma correta e sempre estar atento, né, a esse tipo de informação que chega através das redes sociais. Então, nem tudo é verdade. Né? A rede social, quem conduz... A rede social não tem culpa, não. Quem conduz sou eu. Né? Eu é quem vou fazer o que eu quero daquela rede social. Aliás, tem até determinadas responsabilidades agora que a gente entende, né? Que podem gerar aí até consequências mais graves. Mas, assim, sou eu quem conduzo aquilo ali. E eu também, como ouvinte, posso conduzir quem eu... Conduzir, não. Posso selecionar quem eu escuto ou quem eu vejo. Né? Então, é importante que a gente fique atento a isso. Né? Nem tudo que está ali é verdade. Então, a gente Tem um senso julga, crítico. não. Analisa, né? Usa, de fato, o conhecimento para dizer é bom, é legal ou não me interessa. Né? Ele se equivocou nisso. Vamos esquecer essa parte, vamos focar só no que ele acertou, né? No que está direcionado da forma correta. E é isso. Para mim, a rede social vai por esse caminho aí. Tem que ter um olhar bem crítico mesmo para tudo. E o que não é do nosso gosto, de tudo que a gente quer, a gente passar, porque não faz sentido. Exatamente. Agora, acho que realmente a cozinha é cheia de detalhes, tanto de como a gente entra para preparar alguma coisa, e isso dentro de casa ou fora. Né? Na questão de one-on-one, a gente tem regras porque a gente vai atender público. Mas dentro de casa a gente também deveria ficar atento a detalhes. Agora, falando um pouco mais sobre sobre cozinha, como é a área de especializações dentro da gastronomia? Já que é um curso novo, recente, como o senhor falou, nasceu ontem, tem muita especialização ou é um público ainda que não é muito voltado a isso? A maioria das pessoas que entra na gastronomia é em função da ação de cozinhar. Né? Entram para, de fato, produzir comida. Poucos são os que fizeram como eu, que vão para a docência. Muito poucos, muito. E eis uma grande dificuldade para se conseguir professores gastrônomos. Né? Então, sempre outros professores de outras áreas vêm para dar aula para o gastrônomo, né? Porque a maioria quer, de fato, prática. Aqui em Fortaleza, especificamente, né, que é onde a gente está, existem, aliás, no Ceará, eu vou falar no Ceará porque tem alguns IFs que têm alguns cursos de especialização e mestrado que a gente pode adentrar. Né? Quem quer se especializar pode se especializar na área, em alguns cursos que tem na área. Né? Em algumas faculdades tem curso de especialização em gastronomia, especialização em confeitaria e panificação, especialização em gestão de restaurantes. Né? Isso são mais voltados para a gastronomia. Né? Pouquíssimos, mas tem. Mas existem as áreas afins. Por exemplo, a minha especialização foi em ciência de alimentos. Né? Tem a ver, mas não é especificamente no ato de fazer a comida ou de gerenciar um restaurante. Né? Está ligado à alimentação como um todo. Daí tem as áreas afins, né? Isso das especializações. E aí nós temos um mestrado em gastronomia, que é da UFC, que é o único mestrado em gastronomia do Brasil, é o primeiro e único até agora, né?
tá havendo seleção para a terceira turma agora em 23.1 para começar a turma 23.2, né? É a terceira turma. Mas existe mestrado do IF também, se eu não me engano, em Limoeiro do Norte, em não lembro, Ciência de Alimentos e Tecnologia dos Alimentos, se eu não me engano. E na UFC também, na faculdade de, não sei se é nutrição ou é engenharia de alimentos, acho que é engenharia de alimentos, opa, desculpa. Tem também em tecnologia dos alimentos, mestrado, né? E aí, assim, a gente busca essas outras áreas afins para complementar a docência, né? Quando, de fato, a docência ela é o foco. As áreas de gastronomia mais específicas, por exemplo, confeitaria e panificação, também serve para a docência, mas é mais para quem quer se aprofundar quando quer abrir uma empresa ou quando quer trabalhar especificamente na área, e aí vai se aprofundar um pouco mais. Mas aqui no Ceará, infelizmente, são poucas, né? Pouquíssimas. A Nassau ela tem um projeto de especialização em cozinha brasileira, né? Tá em andamento aí, se Deus quiser vai sair, mas assim, são muito poucas. Vai ser professor também, né, professor? De pós? Eu não sei se eu vou poder, porque para ser professor de pós, eu preciso ter mestrado. E eu ainda não tenho mestrado. Né? Por enquanto. Tá nos lá. planos futuros? Tá. Eu participei da primeira seleção da primeira turma do mestrado, eu passei, só que eram 10 vagas e eu fiquei em 13º. Infelizmente, não consegui entrar. Daí, eu mudei o meu projeto e na segunda seleção, nem passei no projeto. Infelizmente. E aí, vou participar desse terceiro agora. Né? Vai passar. Vamos ver o que é que tá. Tô tranquilo. É um dos planos. Professor, como falando agora de planos atuais, o senhor tem algum plano atual para 2023.2, 2024? Era isso. Esse só o mestrado ou tem mais planos? Porque até agora só trabalha com docência, né? Eu já busquei experiência em cozinha, mas não, vou chamar assim, profissional de realmente assumir aquele cargo. Mas porque para a docência eu entendia que eu precisava ter a experiência em cozinha. Né? Então eu já auxiliei eventos em festas particulares, eu já trabalhei em algumas cozinhas como voluntário mesmo, né? Já fiz algumas ações sociais em cozinhas, mas sempre como voluntário, nunca como profissional. Eu vou falar assim, profissional no sentido de assinar carteira, né? De ser realmente um funcionário daquela empresa. Então, eu já atuei dentro de cozinha, mas muito mais para entender o ambiente, né? Para compreender como é que funciona de fato uma cozinha, para eu ter o conhecimento no momento da docência, tá? Mas aí eu sou gastrólogo, né? Porque justamente eu estudo a gastronomia e ensino a gastronomia. Eu continuo sendo gastrônomo de formação, cozinheiro, e sei ir até uma cozinha para fazer comida, né? Mas no momento eu sou gastrólogo, porque eu ensino e continuo estudando a gastronomia como um todo. Isso é uma referência, professor, isso eu garanto, porque eu sou amiga de alguns aqui que estudam gastronomia e falam muito bem, e não é à toa quem consegue falar com... Você também tem essa sensibilidade dentro dessas áreas que estende a gastronomia. E eu quero agradecer, né, até aqui. Eu queria que o senhor desse, antes de encerrarmos, desse um conselho para quem quer seguir a gastronomia ou a nutrição, para quem vai atender esse público dentro de um ano, ou seja qual for. A questão mais profissional. Ótimo. Eu vou juntar o que eu já disse, né? Quem se forma, quem de fato se forma um excelente profissional é o aluno, tá? É ele quem se interessa. Na minha época de aluno, eu não ficava contente só com o que o professor me passava em sala de aula. Porque, gente, o curso de gastronomia são 2 anos, tá? E aí, por exemplo, vou dar só um exemplo.
na Cozinha das Américas, eu levo uma aula para falar de Argentina e Chile. São 2 países riquíssimos em cultura gastronômica, em pratos e tudo mais. E eu levo o quê? 2 horas para falar sobre 2 países enormes com cultura riquíssima. Então, eu sempre entendi que é muito pouco. Claro, é a dinâmica de faculdade, né? E aí eu não me contentava com isso. E eu ia lá e comprava um livrinho. Eu ia lá e ia pesquisar na internet, comparando com o que tem o livro. E ia me construindo como cozinheiro e como professor, né? Então, assim, a responsabilidade é sempre maior do aluno. A faculdade tem suas, o professor tem as suas, e eu tenho muito mais responsabilidades em função disso. Escolha a profissão que você ama, ou que você se identifica com alguma coisa. Não escolha porque seu pai mandou, nem sua mãe desejou, nem porque sua mãe não fez, aí ela quer que você faça. Não é legal, porque você vai ter essa profissão para o resto da sua vida. E aí você vai fazer aquilo para o resto da sua vida porque alguém está querendo ser você, né? E aconteceu isso comigo. Eu fui fazer engenharia elétrica porque o meu irmão escutou o meu pai dizer que queria que eu fosse engenheiro elétrico. Foram 2 anos e meio que eu joguei fora, sabe? Sem prazer nenhum. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E nessa sua construção, né, não só do prazer de ser de se construir como cozinheiro ou como nutricionista, de fato, respeito ao seu cliente, né? Ele é a total função, o ideal da sua trajetória de construção como profissional é ele. Você se construiu para ele. Então, para mim, o respeito que a gente precisa ter com o nosso cliente é fundamental. Cliente nem sempre tem razão. Aquela história de cliente sempre tem razão, não tem, não. Isso é falácia, tá? Mas eu preciso respeitar. Vocês, como nutricionistas, precisam entender o cliente individualmente. Pelo amor de Deus, parem com aquela historinha de pegar a dieta pronta e entregar para o cliente. O perfil dele é mais ou menos esse, essa daqui vai funcionar. Para mim, isso não é legal. Não condiz, né? Mesmo, porque a gente aprende a criar planos alimentares. Então, a gente tem que saber o social, o econômico daquela pessoa, exatamente. A rotina. Então... E aí, para isso, eu preciso ver aquele meu cliente especificamente. Da mesma forma como o gastrônomo, né? Eu preciso entender quem é aquele meu cliente para que eu construa a comida específica para ele, porque é para ele que eu vou cobrar da maneira certa, vou pegar os ingredientes corretos e construir da maneira correta, né? Então, o cliente é meu foco. E o respeito que eu preciso ter com ele é fundamental. E aí eu acho que essa formulazinha, que não é mágica, que precisa ser real, né? Ela pode funcionar, né? Para que, de fato, a gente consiga ter profissionais que respeitem não só a si mesmo, mas como a sociedade como um todo. Perfeito, professor. Deu dica para quem quer começar e não sabe, deu dica para quem já está aí, já saber o foco. E para quem já está, né, terminando, então já saber que aquele ali é o paciente ou o cliente, ele é não o dono da razão, mas ele é o motivo pelo qual nós trabalhamos, nos empenhamos. Exatamente. Então, e estudamos tanto, né? É por ele. Né? É por ele. Então, isso. Muito obrigada de novo. De nada. Espero que o senhor faça um curso e uma oficina para a gente da nutrição e da gastronomia, né? Poder juntar os dois cursos para fazer alguma coisa técnica, Liana, habilidade. Vou atrás da Liana para fazer isso, um curso capacita, né? Muito bem. Será um prazer. Professor, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Até a próxima. Aliás, boa noite, bom dia, boa tarde. Seja o horário que for.